Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 13 até o verso 29. Diz assim a palavra: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai amado, fala agora ao nosso coração, pois estamos aqui para ouvir-te. Tua voz que é tão bela e tão doce, ao mesmo tempo tão firme, tão poderosa. Seja esta voz a mudar a nossa história nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Entrem pela porta estreita. Esse é o imperativo da fé. Esse é o desafio de Jesus. Quando Jesus estava encerrando o seu sermão, o mais famoso do seu ministério, o sermão que nós conhecemos como Sermão do Monte, ele entendeu dever fazer um apelo para os seus ouvintes, no sentido de convocá-los para entrar pela porta estreita. No mundo em que nós vivemos, a porta larga, a porta ampla, do caminho amplo e alargado, é o caminho que as pessoas preferem trilhar. Nós vivemos na era da comodidade, das facilidades. As pessoas estão à procura daquilo que lhes possa trazer algum conforto a mais. Na sala, você tem vários controles remotos. Para o mínimo possível, ter que fazer algum esforço a fim de obter alguma coisa que você quer. Eu, às vezes, estou lá na minha cama, e eu, a Cris, nesses 10 anos de casamento, nós conseguimos pelo menos fazer do quarto um lugar extremamente confortável. Então tem um arzinho condicionado ali, uma cama bem gostosa, uma televisãozinha, e do meu lado ali no criado mudo, no lado do homem, obviamente, todos os controles remotos. Da TV, do DVD, da esposa. Não, da esposa eu ainda não tenho. Ainda vou inventar. Todos os controles ali à minha disposição. Às vezes um suquinho, não é? Aquele dia em que você chega em casa, não tem compromisso e tudo que você quer é descansar um pouco. Como é bom ter uma facilidade. Como é bom ter um ambiente confortável. Como é bom ter essas comodidades que o mundo às vezes oferece. Só que isso, o mundo transfere para todas as outras áreas. Para o casamento. Se o casamento não estiver fácil, vamos nos livrar dele. Aliás, eu não sei se você viu, mas o número de divórcios no Brasil cresceu a mais de 15% do ano passado para este ano. 135 mil famílias foram dissolvidas esse ano. Pessoas que já não conseguem mais lutar pelos seus casamentos, que já não conseguem mais lutar pelas suas famílias, que preferem o caminho da facilidade. No emprego é assim, nos relacionamentos diversos é assim, e às vezes até na igreja é assim. Queremos uma igreja fácil. Estava assistindo um programa de televisão esses dias, e a repórter fez uma entrevista com o pastor de uma grande igreja num país evangélico, de predominância evangélica, e que tinha no seu hall de membros 16 mil membros.
membros. Uma igreja com 16 mil membros. E na matéria, aquela jornalista apresentou a igreja da seguinte maneira: uma igreja que não fala sobre pecado. Na entrevista com o líder daquela igreja, ela perguntou: pastor, por que a sua igreja não fala sobre pecado? E ele disse: porque nós não queremos constranger as pessoas. As pessoas já têm muitos problemas. As pessoas já sofrem com muitas coisas. Não queremos que elas ouçam sobre pecado quando vem à igreja. É o caminho da facilidade, caminho amplo, da porta alargada. Mas o convite de Jesus vai na direção oposta. A vida cristã não será para ninguém, não importa o quanto desejemos isso, um mar de rosas. Entrem pela porta estreita, pelo caminho apertado. Esse é o desafio da fé. Há uma porta difícil de ser ultrapassada, mas é a porta da vida. A questão não é o quanto ela é difícil de ser atravessada, ou o quanto esse caminho estreito seja complexo para ser trilhado. Mas a questão é para onde essa porta leva, para onde esse caminho conduz. E é o caminho da vida. À medida em que a porta larga e ampla conduz à perdição. Entrem pela porta estreita. Meus irmãos e irmãs, o convite de Jesus para nós hoje, século 21, continua sendo o mesmo. Vamos entrar pela porta estreita. Vamos trilhar o caminho apertado. Não importa o quanto isso custe, no final, há bênçãos ilimitadas reservadas para todos nós. Agora, como Jesus sabia que não seria fácil aceitar esse convite, aceitar esse desafio, ele propôs algumas dicas, alguns cuidados que nós devemos ter para realmente entrarmos por essa porta, trilharmos esse caminho, e é sobre esses cuidados que eu quero falar com você. Primeiro, cuidado com uma vida onde as aparências estão dissociadas dos frutos da fé. Essa é a primeira advertência que Jesus faz na sequência desse texto em que ele convida: entrem pela porta estreita. A partir do versículo 15, Jesus diz que haverá falsos profetas na igreja. Esses falsos profetas provavelmente seriam pessoas que diriam: não, o caminho não precisa ser tão difícil, pode ser fácil. E aí Jesus adverte: vocês conhecerão esses falsos profetas pelos seus frutos. Eles têm aparência de profetas, eles têm aparência de religiosidade, eles têm aparência de virtude, mas os frutos deles não confirmam estas aparências. Jesus, certa vez, repreendendo os fariseus, disse que eles eram como sepulcros caiados. Um sepulcro caiado é um sepulcro bem pintado, um sepulcro bem decorado. Você já foi ao cemitério alguma vez, com certeza. No cemitério você vê alguns túmulos, bem bonitos até. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu fui ao cemitério, pelo menos uma das primeiras lembranças que eu tenho de ter ido a um cemitério. Eu fui num cemitério em São Paulo e lá havia um mausoléu gigantesco, um túmulo onde estava enterrado alguém de uma família muito rica, muito nobre. E eu me lembro de ter comentado com meu pai: pai, dava pra morar aí. Dava pra morar aí. Todo de granito, espaçoso, todo decorado, com flores, bonito toda a vida. Dava pra morar lá. Mas por dentro, morte. Por dentro, podridão. Os fariseus eram isso, sepulcros caiados. Pessoas que por fora tinham toda uma aparência de santidade, mas que por dentro estavam mortos. Não produziam os frutos da fé. Pelos frutos nós reconhecemos os que são verdadeiramente de Deus. São frutos de paz, frutos de bênção, frutos em que outras pessoas são abençoadas, trazidas para o contexto da fé. Quem não tem esses frutos, tome cuidado. É o que Jesus está dizendo. Os falsos profetas têm frutos que os desmascaram, à medida em que os verdadeiros profetas têm frutos que glorificam o nome do Senhor. Cuidado nessa tentativa de trilhar o caminho estreito e a porta apertada, para não separar as aparências dos frutos da fé. Não são as aparências que formam o crente. Eu estava lembrando de uma frase de Erasmo de Roterdã, que escreveu um livrinho muitíssimo interessante chamado Elogio à Loucura. Erasmo de Roterdã, nesse livrinho, cita um provérbio grego que diz assim: o macaco é sempre macaco, mesmo vestido de púrpura. Mesmo vestido de crente, se o sujeito não foi transformado pelo poder de Deus, mesmo com todos os trejeitos de crente, sem a transformação que vem do Espírito, e essa transformação dará sempre os seus frutos. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Desafio da porta estreita, do caminho apertado, que as nossas vidas frutifiquem para a glória de Deus. Você tem um exemplo muito claro disso na Bíblia, na vida de Saul e de Davi. Saul era um homem cuja vida estava baseada em aparências. A Bíblia diz que ele passou a ser rei por ser um homem extremamente belo de aparência e com aquele perfil externo que um rei
rei deveria ter. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando Samuel foi para casa de Davi a fim de ungí-lo rei, ele ficou encantado com o irmão mais velho de Davi. Mas Deus disse, não se encante com a aparência dele. Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Cuidado, quer trilhar esse caminho? Não será um caminho fácil, mas você terá como arma essa capacidade de perceber quando as aparências da vida cristã estão dissociadas dos frutos da fé. Eu tenho toda a carcaça, mas o coração já não vive mais para a glória de Deus. Preciso me arrepender, preciso voltar para a porta estreita. Primeiro cuidado é esse. Segundo cuidado aparece aí a partir do versículo 21, quando Jesus diz que nem todo que o chama de Senhor é de fato dele, e que nem todo que faz o que tem que ser feito, o que pode ser feito, é de fato do reino. O segundo cuidado que está aqui é cuidado para que os frutos da fé não estejam dissociados da intimidade com Deus. Se num primeiro momento Jesus está advertindo para que as aparências não estejam dissociadas dos frutos, num segundo momento ele está dizendo, os frutos também não podem estar dissociados de uma vida de intimidade. Porque tem gente aqui que tem fruto para apresentar. Você viu o versículo 22 do seu texto? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Será que qualquer de nós teria condições de dizer isso naquele dia, naquela hora, diante de Cristo? Mas, Senhor, eu fiz muita coisa. Peraí, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz milagres. Meu ministério teve muita coisa boa para apresentar. No meu ministério eu produzi muito. Muita gente só conheceu o evangelho porque eu estava lá para pregar. Como que eu fico de fora agora? E Jesus diz, nunca vos conheci. Palavra dura. Naquele livrinho interessantíssimo também, Trindade e Reino de Deus, Moltmann lembra que na modernidade o conhecimento é adquirido por uma relação de posse. A pessoa que conhece possui o objeto do seu conhecimento. Tanto que nas nossas expressões isso ficou caracterizado quando a gente pergunta se alguém captou alguma coisa. É a ideia de ter capturado. O cientista conhece o seu objeto através da posse do seu objeto, da manipulação dele. Moltmann diz, não era assim o conhecimento na antiguidade, nem nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos o conhecimento se dava não por uma relação de posse, mas por uma relação de admiração. O conhecedor não era dono do objeto de conhecimento, mas era fã, era admirador, desejava profundamente esse objeto de conhecimento. No caso de Deus, o conhecimento se dava por admiração, respeito, relacionamento de intimidade. Conhecimento na Bíblia tem tudo a ver com isso, tanto que no Antigo Testamento, alguns textos dizem que o marido conheceu a sua esposa e ela ficou grávida. É a ideia de uma intimidade extremamente profunda. O que Jesus está dizendo aqui é, eu não conheço vocês nessa relação de intimidade. Não é a onisciência de Cristo que está em jogo aqui, mas a intimidade, ela nunca aconteceu. Pessoas que se tornaram extremamente produtivas, mas que nunca mais mantiveram aquela chama da espiritualidade acesa. Nunca mais adoraram. Nunca mais reconheceram em Deus aquele que é digno de ser adorado. Kierkegaard diz naquele livrinho Desespero Humano que adorar traduz crer e que é um reconhecimento do infinito abismo que separa o homem de Deus e da maneira como Deus superou esse infinito abismo para nos alcançar. Amor, oração, vida de sede, de busca por Deus. O salmista diz, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. O salmista diz, como os guardas anseiam pelo romper da manhã, a minha alma anseia por ti. Sede de Deus. Quarto secreto de oração. Joelho no chão. Cuidado com uma vida onde os frutos estão dissociados da intimidade. Marta corria de um lado para o outro naquele dia em que a visita era Jesus. Corria de um lado para o outro, fazia coxinha, fazia salgadinho, fazia suco, fazia uma série de coisas. E Maria estava ali aos pés de Jesus e Marta se indignou com isso. Mestre, manda me ajudar. Ela passava com a bandeja de um lado, passava com a bandeja de outro, limpava aqui, limpava ali. Jesus disse, Marta, Marta, te incomodas com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Não lhe será tirada. A sua busca por intimidade com Deus não lhe será tirada. Porque aqueles que me buscam me encontram, diz o Senhor. E os que de madrugada me procuram, me acham. Entrar pela porta estreita é lembrar que nós não estamos aqui apenas para fazer o que precisa ser feito, mas sobretudo para desfrutar da intimidade de Deus. Na intimidade de Deus. Eugene Peterson, no livro Corra com os Cavalos, diz que não há momento na nossa vida em que nos sintamos mais vivos do que naquele momento em que nos relacionamos com Deus. Essa é a porta estreita, mas que conduz à vida. Joelho no chão.
vida de santidade na presença de Deus. E aí vem o terceiro cuidado. Terceiro cuidado é, para entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado, que já não é fácil. Terceiro cuidado é, cuidado com uma vida em que o desejo da intimidade com Deus esteja dissociado da coragem nas provações. Cuidado com uma vida onde o desejo de intimidade com Deus fique separado, distanciado da coragem nas provações. C.S. Lewis, no livro Surpreendido pela Alegria, diz que nenhuma virtude sem a coragem subsiste senão por acidente. Sem a coragem, nenhuma virtude subsiste senão por acidente. Aqui, no nosso texto, Jesus desafia a coragem, versículo 24. A partir daqui, Jesus fala de duas pessoas que construíram suas casas. Note bem, as duas construíram. Estamos diante de dois construtores, porque na vida é assim, você sempre está construindo alguma coisa. A questão não é se você constrói ou não, a questão é a qualidade do que você constrói, a qualidade do fundamento sobre o qual você constrói. Paulo diz que um dia todos compareceremos diante do tribunal de Cristo e a nossa obra será provada no fogo. Se ela tiver sido feita com ouro, prata, pedras preciosas, permanecerá. Se ela tiver sido feita com madeira, feno, palha, não prevalecerá porque o fogo a destruirá. O que Paulo está dizendo é, todos nós construímos alguma coisa com as nossas vidas. A questão não é se construímos ou não, a questão é o que construímos. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está construindo. Ah, não estou, pastor. Não, está. A questão não é se está ou não, é o quê? Com que qualidade? Com que coração? Você passa a vida construindo um sonho, um projeto, uma obra, uma realização. A pergunta é se isso fica em pé no fogo de Deus. Jesus está falando de dois homens que construíram, só que um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Os dois construíram e a casa na areia pode ter ficado até muito bonita. Uma casa assim na praia. Já pensou? Eu estava na praia. Estava na praia com a Cristiane, aquela visão horrorosa do mar, aquela areia chata, sofrendo, pensando em vocês, irmãos. Lembrando de vocês. Meus irmãos lá estão tão bem, eu aqui, sofrendo. Eu estava lá. E na encosta da praia, aquelas casas maravilhosas, lindíssimas. E eu pensando, na hora de construir, por mais perto da praia que aquelas pessoas quiseram estar, não construíram na areia. Porque a casa na areia pode ficar até muito bonita, mas cai. Agora, o mais interessante nesse finalzinho do sermão é que ambos construíram, um construiu na rocha, o outro construiu na areia, mas sobre a casa de ambos sobreveio a tempestade. Porque essa talvez seja a lição mais difícil de entender na vida cristã. Que não importa se você é crente ou não, as provações, as tempestades, as intempéries sempre virão sobre a sua vida. A diferença entre o crente e o não crente não é que o crente não passa por lutas e o não crente passa. A diferença é a qualidade do fundamento. Porque aquele que construiu a sua casa sobre a rocha enfrentou a subida dos rios, enfrentou a força dos ventos, enfrentou as intempéries todas, mas a sua casa permaneceu de pé. Mas aquele que construiu na areia, enfrentando as mesmas dificuldades, viu a sua casa ruir e foi grande a sua ruína. Porque aqui está algo que eu quero que você saiba nessa noite. Não importa quantos ventos soprem contra você, quantos rios subam contra a sua casa, quantas tempestades arremetam contra a sua obra, se você está na rocha, a sua casa não vai cair. Se a sua vida está na rocha, que é Cristo, então a sua casa não vai cair. E o Senhor aguardará de todas as dificuldades, mas elas terão que ser enfrentadas. E só as enfrentará quem tiver coragem. Coragem só pode ter quem tem intimidade com Deus. Portanto, não é possível buscar a intimidade de Deus sem desejar ter coragem. Estava assistindo uma entrevista essa semana. Cheguei em casa, a televisão ligada, e eu me interessei pelo que a pessoa estava dizendo, embora depois tenha percebido que o programa era extremamente desagradável e sem qualidade de conteúdo nenhum. Mas era uma famosa dando a entrevista e perguntaram para ela sobre religião, sobre a igreja, sobre por que ela passou a frequentar uma igreja, e ela contou a importância da igreja em determinado momento da vida dela. Só que quando ela estava ali contando sobre a importância da igreja, ela disse assim, só que eu não vou mais. Eu entendi o seguinte, que eu tenho a minha intimidade com Deus, tenho o meu relacionamento com Deus, mas não preciso viver de acordo com o que a igreja orienta. Então eu não quero mais isso para mim. Eu acho que eu posso viver com um pouquinho do que cada religião ensina, formar a minha própria base e continuar tendo a minha intimidade com Deus. Como, meu Deus do céu? Como ter intimidade com Deus negando-lhe autoridade? Como que alguém em sã consciência pode dizer, tenho intimidade com Deus, mas não lhe obedeço? Mas no mundo em que nós vivemos funciona assim. Por quê? Porque a porta é estreita, porque o caminho é apertado e as pessoas até têm desejo de Deus, mas não têm coragem para enfrentar a porta estreita e o caminho apertado. Mas louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado coragem e tem nos sustentado. E nós vamos seguir em frente, ainda que a porta seja apertada e o caminho apertado, porque Deus nos dará vitória no final. É Ele quem nos sustenta no caminho apertado. Naquele mesmo livrinho, Elogio à Loucura, o Erasmo de Roterdã disse que as pessoas estão prontinhas para serem enganadas e que elas não hesitarão para deixar o certo e correr atrás do errado. Esse é um movimento que
que nós temos visto no nosso mundo, irmãos. Mas eu quero orar com você nessa noite, porque não será isso que vai acontecer nas nossas vidas. Nós cremos num Deus que nos sustenta no caminho apertado, porque é o caminho da vida, e nós vamos chegar lá. Então eu quero orar com você. Pai amado, eu quero orar primeiro agradecendo-te por aquela certeza de que foi o teu Espírito a falar-lhes. Teu Espírito tem essa capacidade extraordinária de quebrantar corações. Quem em sã consciência estará disposta a abrir mão do caminho fácil para optar pelo caminho apertado? Ninguém. Mas quando optamos por esse caminho, descobrimos de uma maneira maravilhosa que fomos chamados pelo Senhor. E que o mesmo Senhor que nos chamou está agora nos fortalecendo, nos dando da sua graça, do seu Espírito Santo, para que tenhamos forças para trilhar. Fortalece essas vidas, meu Deus. Abençoa esses lares. Cuida desses corações. Dá graça, sabedoria, direção, poder no Espírito de Deus. Que essas pessoas sejam vitoriosas na sua caminhada. Fica conosco, Pai. Dá-nos ser uma igreja que entra pela porta estreita, que busca uma vida de frutos, que busca uma vida de intimidade, que busca uma vida de coragem nas provações. Dá-nos, Senhor, desfrutar de Ti e de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.